Tiago. A gente vai dar sequência aqui à nossa série de mensagens. Essa fé que tem essa série, irmãos, corrigindo, né, que tem o tema A Fé em Ação. Não sei se você lembrava disso, mas é importante esse tema, porque, na verdade, é exatamente isso que Tiago faz em toda a carta. Ele fala sobre como a nossa fé ela pode ser vivida na prática. Como nós somos impactados pelo fato de sermos cristãos no nosso dia a dia. E é sobre isso que ele fala ao longo de toda a carta. Ele fala sobre como passarmos pelas provações, como lidar com a língua, como lidar com várias situações que a vida nos traz. E o sermão de hoje não é diferente. Hoje, Tiago ele vem falar sobre planos. Algo que nós fazemos constantemente, algo que provavelmente você está fazendo ou que você está com algum em ação, algo que você de repente hoje se queixa ou se vamos dizer assim, se lamuria ou se lamenta por não ter acontecido como você esperava. E o fato é que nós estamos sempre, irmãos, sempre permeados por planos em nossas vidas. Planos que estamos fazendo, planos que fizemos e estamos executando, planos que fizemos e vimos frustrados, planos que nos fazem ter a nossa fé testada, provada, fortalecida também. E é sobre isso que a gente vai ler e falar aqui nessa manhã. O tema do nosso sermão é Planejando para a Glória de Deus, a partir do versículo 13 do capítulo 4 do livro de Tiago. A palavra de Deus diz assim: Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Senhor, que a Tua palavra, que é viva e que é eficaz, que ela não volte vazia nessa manhã. Porque assim o Senhor prometeu, Pai, que nós seríamos impactados pela Tua palavra e a Tua palavra sempre cumpriria os Teus propósitos em nossas vidas. A nossa oração é que ela cumpra os melhores propósitos em nós. Que haja, Senhor, nessa manhã, salvação em Cristo Jesus. Que haja nessa manhã, Pai, edificação do povo de Deus. Que haja nessa manhã, Senhor, fortalecimento da nossa fé. Que haja nessa manhã, Senhor, reorientação da rota para que nós vivamos uma vida que de fato te agrade, que glorifique o teu nome, Senhor. E que mais do que isso, faça o teu nome conhecido entre todos os povos, Senhor. Nos faz assim e nos usa dessa maneira. E que a tua palavra continue fazendo essa obra maravilhosa em nós e por meio de nós. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Amém. O ano era 2013. O mês era dezembro. Era um domingo pela manhã. Tão comum quanto os outros. E eu fui a um culto de Natal, ou melhor, um culto que acontecia no domingo pela manhã entre o Natal e o Ano Novo. A única peculiaridade desse dia é que eu iria pegar a estrada para Gravatar logo depois do culto. Iria almoçar com a minha família, não apenas a família pequena, a família nuclear, mas a família, tios, avós e todos que estavam ali naquela grande família. E seria assim o dia, um culto após o almoço, depois ali um período de comunhão com a família no período de final de ano. Pegamos estrada assim que o culto acaba, abastecemos o veículo no posto, eu, Tati, à época minha namorada, Bruna, minha irmã, éramos 3 no carro. E em menos de 1 hora, irmãos, pouco depois de termos orado, pedindo a proteção do Senhor,
Esperávamos estar numa mesa farta, celebrando com toda a família, até que eventos acontecem e nos lembram que os nossos planos são frágeis, que a nossa vida é mais frágil ainda e que só o Senhor é quem guia a nossa história. Se você não conhece a história, você deve estar pensando: o que é que aconteceu, né, pastor? Fala logo. Mas talvez alguns já conheçam aqui essa história. A gente vinha pela BR-232, eu estava ultrapassando um veículo, ou melhor, um grande veículo, uma carreta de 8 eixos, uma ultrapassagem relativamente normal. Afinal, eu já vinha pela faixa da esquerda, ela já vinha pela faixa da direita, salvo o fato de eu estar bem rápido, mas fora isso, uma ultrapassagem normal. E repentinamente, aquela carreta ela é puxada da esquerda para a direita, ou melhor, da direita para a esquerda, né? E se eu seguisse o meu fluxo ali, eu simplesmente iria entrar debaixo dela e com certeza o estrago seria muito grande. Eu tentei puxar o veículo para a direita, mas ainda o veículo pegou na barra de trás daquela carreta. O carro capotou 3 vezes e em segundos uma ultrapassagem comum parecia se tornar o fim. Lembro muito bem, irmãos. O carro capotando, os vidros quebrando. Lembro, apesar de ter acontecido em poucos segundos, lembro como se fosse hoje. E isso faz muito sentido. E a passagem do versículo 14 ressaltou ainda mais depois que eu vivi essa experiência. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Com a graça de Deus, sofremos ferimentos naquele acidente, mas todos permaneceram vivos para a glória de Deus. E os ferimentos foram leves, dada a proporção do ocorrido. A Polícia Rodoviária Federal, ao nos encontrar no hospital ali próximo, João Murilo, salvo engano, disse para nós: pelo estado do carro, nós tínhamos certeza que todos ali estavam mortos, mas pela graça de Deus estavam todos vivos, porque o Senhor preservou. Irmãos, a carta de Tiago trata de vários temas, cujo alvo é capacitar os cristãos a colocarem a sua fé em prática. E como eu disse, hoje nós falamos sobre planos. E mais do que isso, planos debaixo da submissão à vontade de Deus. Sendo bem objetivo aqui, irmãos, é errado fazer planos de modo algum. Na verdade, seria errado não fazermos planos, porque planejar reflete a imago Dei em nós, a imagem de Deus. Deus é um Deus que não apenas sonha, como não apenas planeja, mas um Deus que executa aquilo que ele planeja. Então, o plano faz parte da identidade e da imagem de Deus em nós. Mas o modo como planejamos pode ser errado. E é sobre isso que Tiago trata nessa carta. Vamos voltar ao texto aqui, irmãos. Versículo 13. Deixa a sua Bíblia aberta. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Aqui Tiago descreve uma pessoa de negócios que traça um plano completo para o futuro. Veja os detalhes. Ele determina o tempo, hoje ou amanhã. Ele determina o lugar, na cidade tal. Ele determina a duração, passaremos um ano. Ele determina a atividade, faremos ali negócios. E ele também determina ali o resultado. Ali ganharemos dinheiro, teremos lucros. E, irmãos, esqueça a introdução que eu fiz agora, esqueça o próprio texto completo que você leu aqui desses versículos e leia de novo comigo o versículo 13. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios, e teremos lucro. Fala a verdade, existe algo de absurdo nessa frase? É errado por si só pensar em mudar de cidade por um motivo profissional? Não. É errado pensar em passar um ano em outro lugar? Por si só? Não. É errado fazer negócios? Claro que não.
É errado lucrar enquanto se faz negócios? Claro que não. Negócios são feitos para gerar lucro, para que o lucro mantenha o negócio e faça o negócio crescer. Não, irmão, nada disso é errado. E é isso que chama a atenção se você para começar lendo esse texto com atenção. Porque, na verdade, se nós fôssemos traduzir isso para os nossos dias, nós estamos aqui diante de um plano de negócios. Algo que qualquer empresa ou a maioria das empresas fazem para iniciar suas atividades. Por isso, essa frase poderia ser muito bem minha ou sua aqui. Poderia ser muito bem traduzir algo que você fez essa semana, pensando já no ano de 2025, no negócio que você atua de repente. Ou pensando no segundo semestre, nos planos que você tem traçado. Quantos aqui não são de outras cidades e chegaram ao Recife por motivos profissionais? Levanta a mão. Quem chegou aqui no Recife por motivos profissionais? Muita gente. Movidos pelo desejo de trabalhar, pensando em ganhar dinheiro. Quem daqui nunca precisou tomar uma decisão pensando no seu crescimento profissional? A pergunta, então, irmãos, surge: onde é que está o problema exato nessa afirmação? A verdade é que o problema exato não está exatamente nela, mas naquilo que lhe falta. Como assim? O que é que lhe falta? O que é que falta nessa afirmação? Falta, irmãos, mais do que uma palavra, ou do que algumas palavras, como ele diz aqui, se Deus quiser. É muito mais do que apenas uma questão gramatical. Falta naquele que assim afirma desse modo e nesse texto a consciência clara da incerteza da vida. Falta a consciência da fragilidade humana. E é por isso que no versículo 14 ele diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? O que é a sua vida? O que é a minha vida? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante. E logo, o que, irmãos? Você pode ler para você criar consciência dentro de você mesmo sobre o que você é. Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. A Bíblia é meio motivacional, né, irmãos? Né? É Deus falando. Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, a vida é muito passageira, muito rápido. E a neblina traz a ideia de tipo assim, quase ninguém vai ser lembrado por quase nada que fez, irmãos. Essa é a verdade da vida. Quase ninguém aqui vai ser lembrado por quase nada que fez. As memórias passam. E isso nos deveria fazer a gente lembrar para onde a gente está construindo e para quem a gente está construindo a nossa vida. Porque, na verdade, se nós estamos apenas fazendo para esse mundo, essa mensagem deveria nos fazer encontrar desespero profundo, porque nós não passamos de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A boa notícia que a gente vai falar ao final, irmãos, é que se nós estamos construindo uma vida, não apenas para esse mundo, mas para a eternidade, nós sabemos que existe algo sólido sobre o qual nós estamos construindo e investindo o nosso tempo, que não vai se dissipar para sempre, mas que vai durar para a eternidade, amém? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas antes disso, vamos voltar aqui para o texto. Tiago, como eu disse, usa o exemplo de um homem de negócios. Mas o fato, irmãos, é que Tiago não está falando apenas para homens de negócios, pessoas de negócios, empreendedores, pessoas que estão se dedicando a desbravar o mundo. Não. Tiago está falando para o ser humano. Pessoas que são marcadas por acreditarem que estão no controle da sua vida. Pessoas que possuem segurança falsa, mas que possuem, de que seus planos sempre darão certo. Pessoas que acreditam que podem viver com plena autonomia. Em resumo, Tiago está descrevendo a visão equivocada que muitos de nós possuímos sobre nós mesmos, sobre a própria vida e sobre os nossos planos. Tá corridinho aqui, se alguém puder me ajudar aqui a diminuir. Tá bem fininho, mas tá prejudicando aqui talvez até a transmissão.
Irmãos, Tiago está chamando a atenção de quem vive com presunção. Mas quem são esses? Quem são esses? Ele está falando para quem? Está falando para o meu vizinho? Ele está falando para o meu colega de trabalho? Não, irmãos, ele está falando para todos nós. Porque desde a queda, todo ser humano é marcado por essas características. Certa vez eu assisti um filme, que eu não me lembro o nome, eu não me lembro nem o enredo. Eu sou péssimo de lembrar. Se você quiser me chamar para assistir um filme que eu já vi, eu vou assistir, não vou lembrar quase nada. Salvo alguma cena muito específica. Mas eu lembro de algo nesse filme, irmãos. Uma coisa muito que marcou muito. E me marcou muito porque eu me identifiquei com aquilo. A pessoa descobriu que estava com câncer. E a reação daquela pessoa naquele filme foi: como assim? Ela falou: eu não tenho tempo para isso. E eu me identifiquei com aquilo porque no meio de uma vida tão agitada e tão corrida, eu dizia assim, eu acho que eu ia pensar isso do mesmo jeito. Eu não tenho tempo para essas coisas. Irmãos, isso fala muito sobre nós, porque nos mostra o quanto nós nos achamos no controle das nossas vidas, ao ponto de quando algo imprevisto acontece, isso nos abala por completo. Isso não é nem cogitado por nós. E nem deveria, você não deve ficar pensando no mal, nas coisas ruins. Mas o fato é que nós também não podemos desconsiderá-las por completo, como se nós estivéssemos completamente isentos de enfrentar realidades como essas. E a verdade, irmãos, é que por mais que nós falemos sobre a fragilidade humana, nós só conseguimos compreender quando isso nos acontece. Eu falei sobre a minha experiência do acidente, que em poucos segundos me revelou ali, de uma maneira tão forte, a fragilidade da vida. Onde literalmente, enquanto eu vi o carro capotar, em poucos segundos eu não sabia se eu estaria vivo depois que ele terminasse. Mas outros tais experiências mais duradouras. Essa semana celebramos aqui um culto em ação de graças pela vida do Peter, que de um dia para a noite, como vocês sabem, foi diagnosticado com câncer. E de um dia para a noite, tudo foi transformado na vida dessa família. E com certeza muitos aqui têm várias histórias de coisas que acontecem e que fazem a gente perceber o quanto a vida é incerta. Há poucos anos atrás, irmãos, todos vivenciaram isso numa pandemia que afetou a todos. Então não precisa ir muito longe, é só a gente lembrar da nossa história e ver o quanto o próprio mundo, o quanto a própria vida nos ensina sobre a realidade da fragilidade humana e sobre a realidade da incerteza da vida. E é por isso, irmãos, que no versículo 15, Tiago ele vem e nos ensina o modelo, o padrão que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de nós diante disso? Versículo 15, ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Irmãos, a fragilidade da vida humana não significa que nós não podemos ou não devemos fazer planos, como eu já disse. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é que não devemos fazer planos como se estivéssemos no pleno controle das nossas vidas. Não devemos viver como se fôssemos autônomos, independentes. O problema, irmãos, é que isso é muito difícil, extremamente difícil, porque nós somos ensinados constantemente a funcionar de um modo diferente. Adolescentes são estimulados a terem independência para fazerem todas as suas escolhas. Jovens almejam a independência financeira. Os adultos querem a casa própria, a estabilidade profissional. Os idosos, com as suas limitações físicas, querem não depender de ninguém para viver. Ou seja, toda a nossa estrutura de vida funciona com um propósito diferente daquilo que nós somos chamados a fazer diante do próprio Deus. Enquanto a autonomia é uma das coisas mais cobiçadas na nossa cultura, a Bíblia ensina que o cristão deve ser submisso por completo à vontade de Deus. Na verdade, se nós percebermos de uma maneira mais profunda, irmãos, a Bíblia mostra e nos revela desde o início, desde o capítulo 3 de Gênesis, que a causa originária de todos os problemas do mundo decorreu de um motivo. Que motivo é esse? O desejo de autonomia.
A causa originária de todos os problemas do mundo decorreu do desejo humano por autonomia. O pecado original, meus irmãos, não se deu, em essência, porque alguém decidiu comer um fruto proibido. Isso é o exterior daquele pecado. Isso é o elemento objetivo daquele pecado. Mas o pecado original foi quando Adão e Eva consumaram o seu desejo de autonomia diante de Deus. Eles declararam diante do Senhor: nós não precisamos do Senhor. Nós fazemos os nossos próprios planos. Nós vamos levar até o fim as nossas vontades. Nós somos suficientes. Nós somos tudo que nós precisamos. Portanto, não importa o que o Senhor disse sobre comer desse fruto, nós iremos comê-lo. O pecado na Torre de Babel mesmo, a rebelião contra a ordem de Deus e um desejo de construir um nome para si. Irmãos, em última instância, todo pecado praticado resulta, ainda que inconscientemente, da crença de que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é o pecado. É você dizer para Deus: Senhor, eu entendo que é a tua vontade, mas eu creio lá dentro, com o meu coração, que a minha vontade é melhor. Eu creio que eu planejo melhor. Eu creio que eu sei melhor. Eu creio que eu decido melhor do que o Senhor. Só que quando nós cremos em Jesus, de fato, irmãos, verdadeiramente, nós o recebemos como Salvador, mas nós o recebemos também como Senhor. E, na verdade, o termo Senhor é muito mais usado em todo o Novo Testamento para se referir a Jesus do que o próprio termo Salvador. Isso não parece ser por acaso, irmãos. Isso se deu porque nós, muitas vezes, aceitamos Jesus muitas vezes mais fácil como um Salvador do que como nosso Senhor. A marca de quem foi transformado pela graça não é que essa pessoa necessariamente canta, isso também. Não é necessariamente que ela abre a Bíblia de vez em quando. Obviamente ela lê a Bíblia. Mas a marca essencial é que ela escolheu se submeter à vontade de Deus e viver não mais para si, mas para a glória de Deus. Portanto, o discípulo de Jesus deve ser alguém disposto a abrir mão de qualquer um dos seus planos mais desejados por amor a Deus. Essa é a marca de um discípulo de Jesus. É estar disposto a abrir mão do seu melhor plano, se esse não for o plano de Deus para a sua vida. Mas, irmãos, essa não é uma mudança simples, nem rápida. Ela é complexa e lenta. A conversão acontece num momento. Em um dia estávamos longe de Deus. No outro dia ele nos alcançou com a sua graça. Nós nos entregamos a ele, declaramos a nossa fé em Jesus, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, o processo de submeter à vontade de Deus, ele é mais lento e ele leva uma vida. Leva uma vida toda para a gente aprender a submeter à vontade de Deus. É por isso que no versículo 16, Tiago diz assim: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Ele está falando para quem, gente? Para crente. Crentes que foram alcançados pela graça, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crentes que iam aos cultos, liam a Bíblia, mas que agora ele estava denunciando o pecado daquele povo, que também é o nosso pecado, que é nós nos orgulharmos das nossas arrogantes pretensões e dos nossos planos que são feitos a despeito da vontade de Deus. E o primeiro passo, irmãos, para nós vencermos a nós mesmos na luta contra a presunção, contra a arrogância, é reconhecer que isso é fruto do nosso orgulho, que é mau. As palavras que ele usa. Um pecado que todos nós já nascemos praticando. Quando fazemos nossos planos como se estivéssemos no controle do futuro.
E, meus irmãos, essa mensagem poderia nos trazer várias aplicações, mas eu queria trazer aqui algumas aplicações e caminhar para o final com essas aplicações, respondendo a seguinte pergunta: como nós podemos vencer a tentação da autonomia e das arrogantes pretensões quando nós desejamos fazer os nossos planos a despeito dos planos de Deus? E a primeira resposta para isso, meus irmãos, é que nós precisamos nos expor e pregar o evangelho para nós mesmos todos os dias. Irmãos, qualquer tratamento contra a presunção, contra as nossas arrogantes pretensões, contra os nossos planos malucos, insanos. Por que malucos e insanos? Porque estão longe de Deus. Isso faz deles malucos. Que não comece pelo evangelho é somente um paliativo. É somente adiar um problema. É somente jogar para debaixo do tapete. Porque o evangelho, quando ele é entendido, revela um ser humano afastado de Deus, condenado à perdição eterna por conta do seu pecado. Esse mesmo evangelho revela um Deus justo, que não deixa o pecado sem punição. Esse mesmo evangelho revela um Deus amoroso e gracioso que planejou o envio do seu único filho, para que por meio do seu único filho, essa humanidade perdida e perdida também em seus próprios planos, pudesse ser salva. O evangelho, portanto, meus irmãos, é a boa notícia de que a humanidade condenada e perdida, ela pode ser perdoada e ela pode ser salva por meio do seu Filho, Jesus. E nesse sentido, o evangelho é a cura definitiva para o nosso orgulho, para as nossas arrogantes pretensões, para a nossa presunção que deseja e muitas vezes acredita que pode planejar melhor do que Deus. Porque quando nós entendemos o evangelho, nós entendemos quem nós somos. E à luz do evangelho, nós somos seres perdidinhos. À luz do evangelho, nós estamos andando como baratas tontas nesse mundo. À luz do evangelho, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Senhor, como é que eu pude acreditar tanto em mim mesmo durante tanto tempo? Como é que eu fui enganado achando que eu ia encontrar as soluções para o meu problema dentro de mim mesmo? É só o evangelho que faz a gente se enxergar dessa maneira, irmãos. Porque o evangelho do mundo quer nos fazer acreditar que nós somos fortes, que nós somos bons, que nós somos sábios, que nós somos inteligentes. E quando a gente olha para a Bíblia e lê, escuta a mensagem do evangelho, a gente diz assim: meu Deus, eu estava perdido de um modo que eu nem sabia que era possível. Eu nem sabia que alguém podia andar tão perdido como eu andava. E aí o evangelho nos revela quem nós somos. E aí quando nós entendemos quem nós somos, a gente diz: como é que eu posso confiar tanto nos meus planos, Senhor? Eu não posso. Eu não posso confiar tanto nos meus planos. E nós, ao mesmo tempo, conhecemos quem é Deus. Um Deus bom, um Deus justo, um Deus santo, um Deus infinitamente sábio, um Deus infinitamente inteligente, um Deus infinitamente grande. E aí nós dizemos: Senhor, eu diante do Senhor, quem planeja melhor? E aí o evangelho diz: claro que é Deus. Portanto, irmãos, o evangelho ele precisa ser lembrado todos os dias, porque quando ele é lembrado e ele é vivido, nós encaramos os planos de uma maneira diferente. Nós fazemos planos de maneira diferente. Nós reagimos aos planos frustrados de maneira diferente. E nós reagimos aos planos exitosos, não com orgulho, nem com soberba, mas dizendo: onde eu estaria se não fosse o Senhor? Eu não chegaria aqui se não fosse o Senhor. Portanto, se você realmente quer lutar contra a autossuficiência, a autonomia, contra as suas arrogantes pretensões, pregue o evangelho todos os dias para si mesmo. Segundo lugar, irmãos, reconheça, admita, confesse a sua ignorância e a sua fragilidade. É isso que o evangelho nos leva a fazer. Não é apenas entendê-la,
mas é reconhecê-la, é admiti-la. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Alguém sabe aqui? Ninguém sabe. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Meus irmãos, perceber que sabemos muito menos do que gostaríamos e que somos muito mais frágeis do que imaginamos não é um problema, é uma virtude. Eu vou repetir para você. Perceber e reconhecer que sabemos muito menos do que gostaríamos e que somos muito mais frágeis do que imaginamos não é uma fraqueza, não é um problema, é uma virtude, é uma bênção. E especialmente nós e aqueles que são mais jovens, porque tem a tendência de achar que sempre tem a resposta certa e tem a tendência de achar que nunca vai morrer. A gente vai morrer, você vai morrer, se Jesus não voltar antes. Mas se Jesus não voltar antes, você vai enfrentar o túmulo. Você está preparado para isso? Irmãos, o convite do Espírito Santo é para que a gente possa ser visitado pelo Senhor nessa manhã e que Ele possa remodelar nossos pensamentos e emoções para que a realidade mais pura que existe, porque todas as outras são hipóteses. O amanhã é uma hipótese, mas a morte é uma certeza. Ou seja, a certeza da ignorância, da fragilidade, seja clara diante de nós. Nós precisamos dessa clareza, irmãos. Essa é a sanidade que nós precisamos, porque quando nós entendemos isso, nós mudamos toda a maneira de viver. Reconheça a sua fragilidade, reconheça a incerteza da vida. E por fim, diante de tudo isso, aprenda a submeter genuinamente a Deus tudo o que você planejar. Versículo 15. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, a última grande aplicação é que eu e você devemos planejar, e faz parte da nossa vida planejar, mas planejar com a consciência e com o desejo claro de que tudo isso seja colocado debaixo do governo de Deus. O cristão é alguém que não só acredita que Deus está no controle da sua vida, mas que intencionalmente submete os seus planos a esse Deus. E por que é importante enfatizar isso, irmãos? Porque nós corremos o risco, eu e você, de dizer com a nossa boca: somente se Deus quiser farei isto ou aquilo. Mas em nosso coração estarmos seguros e confiantes plenamente de que a nossa vontade vai ser feita. Então não se aplica, não é uma palavra mágica. Não adianta só dizer se Deus quiser. Precisa mudar o seu e o meu coração, para que de fato a gente tenha a certeza de que quando nós fazemos planos, nós estejamos de fato abertos a Deus dizer: não. Não é por aqui não, é por ali. Por isso que no versículo 17, irmãos, Tiago conclui dizendo: é pra gente aqui, pra você não tem como a gente fugir. Ele termina dizendo assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Ou seja, não adianta dizer e acrescentar na frase, se Deus quiser, se o seu coração estiver dizendo: vai ser do meu jeito. Não adianta. Quem sabe que deve fazer o bem, quem sabe que deve submeter seus planos a Deus e não faz, inclusive, especialmente interiormente, nisso está pecando. Irmãos, crer na soberania de Deus é necessário. É parte de uma teologia bíblica, de uma teologia saudável. É impossível ter uma boa teologia sem crer na soberania de Deus. Impossível. Um dos pilares fundamentais de uma boa teologia é crer plenamente na soberania de Deus. Mas o que Tiago está nos ensinando aqui é que apenas crer na soberania de Deus não é suficiente. É preciso viver
e planejar debaixo da certeza de que Deus é soberano. E o nosso desafio é continuar satisfeito e confiante em Deus quando a vontade desse Deus soberano vai de encontro à nossa vontade. O nosso desafio é amar tanto a Deus ao ponto de que seja sincero o nosso pedido para que seja feita a sua vontade em detrimento da nossa. Irmãos, uma coisa é dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Outra coisa é querer mais a vontade de Deus do que querer a nossa. É ter a maturidade de, apesar de querer muito alguma coisa, querer mais a vontade de Deus do que querer o objeto do nosso desejo. Vocês estão entendendo a profundidade do que é isso? É isso que Tiago está dizendo para a gente. E é aqui, irmãos, que nós percebemos o quanto nós somos falhos. E o quanto, por vezes, planejamos para a glória do homem e não para a glória de Deus. Quantas vezes fizemos planos sem considerar a vontade de Deus? Quantas vezes até oramos para fazer planos, mas sem o coração de fato aberto a ouvir o não de Deus? Infelizmente somos falhos, irmãos. E só existe um que nunca tropeçou. Aquele que, sendo Deus, se fez homem e genuinamente, porque ele não é homem para mentir, orou dizendo, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. E nos ensinou a orar dizendo, Pai Nosso. E lá no meio dessa oração ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Somente este homem, Jesus Cristo, jamais pecou. E só ele planejou e viveu todos os momentos para a glória do Pai, do início ao fim da sua vida. E seu fim, sua morte, se deu exatamente como o Pai havia planejado. Morreu numa cruz para pagar o preço e perdoar os nossos pecados. Inclusive perdoar o nosso orgulho. Inclusive perdoar a nossa presunção. Inclusive perdoar as nossas arrogantes pretensões que fazem planos e muitas vezes nos afastam de Deus. Mas mais do que isso, irmãos, ele morreu para nos dar o poder de viver e de planejar para a glória de Deus. Que este poder nos enlace a tal ponto que possamos afirmar, como também um dia afirmou Charles Spurgeon, eu confio em Deus, seja qual for o que ele escolher, pois sei que os seus caminhos são sempre sábios e cheios de amor. Louvado seja o nosso Deus. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Quero pedir que você faça a sua oração pessoal, individual, na presença do Senhor. E diga a Ele aquilo que você precisa dizer, responda a Ele de acordo com aquilo que Ele falou ao seu coração. Vamos ter um tempo de oração pessoal, preparando o seu coração, a sua vida para a mesa do Senhor. Seu Deus e Pai, ser um discípulo teu, um discípulo do teu Filho amado Jesus, não é uma missão simples. É um grande chamado, com grandes responsabilidades. E por isso nós chegamos aqui diante do Senhor, reconhecendo, Pai,
o quanto nós somos fracos, pecadores, carentes da tua graça. O quanto nós erramos, Senhor, inclusive fazendo planos. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ensina a planejar e a viver para a glória do teu nome. Nos ajuda a crescer espiritualmente, a adquirir maturidade espiritual ao ponto de nos alegrarmos e nos satisfazermos nos teus planos, na tua vontade. Que o Senhor traga a direção, Senhor. Existem certamente pessoas aqui hoje que se encontram confusas e talvez hoje tenham que tomar decisões, amanhã tenham que tomar decisões. E o meu desejo, Senhor, é que o Senhor possa, em nome de Jesus, que o Senhor possa, pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, capacitar, Senhor, cada irmão aqui, para que se alegre na tua vontade e discerna, tenha discernimento, possa discernir a tua vontade, discernir os teus propósitos. Mas não segundo aquilo que o homem deseja, mas segundo aquilo que o Senhor quer. Senhor, aquele irmão, aquela irmã que hoje está aqui pedindo sabedoria, que o Senhor visite com a sabedoria do alto. Que o Senhor traga a revelação através da tua palavra e do teu espírito, para que planos sejam feitos para a glória do Senhor e não para a glória do homem. Senhor, glorifica o teu nome, ensinando a tua igreja a viver todos os dias segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, perdoa pelas tantas vezes que não fizemos isso. E nos ajuda diante dessa mesa hoje, onde vamos ser relembrados do Senhor, fortalecidos pelo Senhor, alimentados pelo Senhor, que há vida no teu nome, que há esperança em Cristo. E que, portanto, Senhor, quando estamos na tua vontade, guiados pela tua boa mão, nós estamos no melhor lugar do mundo. Nós estamos, Senhor, seguros de tudo e de todos, porque há um Deus que nos guia. É o que eu te peço e o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fique de pé nesse momento. Nós vamos partilhar da ceia do Senhor.